Boa noite. O consumo de antidepressivos triplicou em Portugal. Passou no ano 2000 de 20 doses diárias por cada 1000 habitantes para 90 doses por dia em 2012. O estudo realizado pela Autoridade Portuguesa do Medicamento, o Infarmed, sobre a utilização de psicofármacos no contexto de crise económica, chegou à conclusão que as medidas da Troika não tiveram influência no aumento do consumo. Ainda assim, até agosto deste ano, os portugueses compraram, em média, por dia, mais de 75 mil embalagens de psicofármacos. Este é o mote para a conversa com Carlos Mendonça, psicólogo e coordenador da Unidade de Psicologia do Serviço de Saúde da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. A crise e a instabilidade laboral levam muitas vezes as pessoas a perder a esperança. Esta perda de esperança na Madeira começou a notar-se desde quando? Bom, antes de mais, boa noite, e para todos os telespectadores que nos veem lá em casa, o desejo de uma boa continuação de festas felizes e de um novo ano de 2014 que seja próspero e sobretudo e acima de tudo com muita saúde. Bom, respondendo à sua questão, esta crise, pelo menos em termos pessoais, aquilo que eu também venho me apercebendo em conversa com os meus colegas, quer no Serviço de Psicologia, quer na Psiquiatria, nós temos a noção de que desde 2007 esta questão da crise tem vindo a se instalar paulatinamente e que, se calhar, a partir de finais de 2008, 2009, início de 2009, de uma forma mais acelerada, a crise foi-se instalando e fazendo sentir na casa dos madeirenses. Isto teve a ver com o quê? Com a paragem das obras, digamos assim, é isso? Bom, Há de facto um sector que na altura, lembro-me, tenho memória que em 2007 começaram a ser encaminhados, começaram a chegar à nossa consulta de psicologia, nos centros de saúde, alguns familiares e também os próprios trabalhadores ligados ao ramo da construção civil. Como se sabe, empregava muita gente, deu trabalho a muita gente, técnicos e não só, durante muito tempo, não é? E a partir daí, dessa altura, algumas pequenas empresas, pequenos empreiteiros, uns maiores que outros, e algumas empresas de construção começaram a sentir, de facto, se calhar, alguns problemas, e algumas destas pessoas foram perdendo o seu trabalho. Isto afetava necessariamente, esses eram os chefes de família, pais de família, muitas vezes só eles eram fonte de rendimento lá em casa, não quer dizer que em todos os casos fosse assim, mas muitas vezes era, e isto repercutia-se, logicamente, de uma forma negativa nos familiares, quer nas suas esposas, quer nos seus filhos, maioritariamente eles, estudantes, alguns estudantes universitários, alguns estudantes ainda no ensino sem ser universitário. Havia aqui, portanto, pessoas que ficaram desempregadas no sector da construção civil, que procuraram o psicólogo. Que tipo de ajuda que procuravam? Bom, nessa altura, e sem querer pôr a tónica aqui nessa área da construção civil, porque é uma memória minha, não é resultado de nenhum estudo, com certeza que existiram noutras áreas, mas todos aqueles que nos procuravam no início desta crise, era muito a sintomatologia indiciava, portanto, eram triados pelo seu médico de família, o médico de referência, e normalmente indiciavam índices de stress e de depressão também já, e ansiedade consideráveis. Portanto, eram sobretudo por isto. Como é que pode um psicólogo ajudar na procura ativa do emprego? É possível? Diretamente, acho que não é essa a nossa função. Para isso existem outras instituições, outras entidades que poderão, ou institutos que poderão ocupar-se melhor. Mas pode motivar, é isso. O que nós podemos fazer a nossa função
é dar suporte, é devolver ao indivíduo, independentemente da sua idade, porque nós trabalhamos o ciclo de vida, trabalhamos todas as idades no ciclo de vida do ser humano, é devolver ao indivíduo o seu normal funcionamento, ou seja, fazer com que a pessoa volte ao seu funcionamento, ao funcionamento adaptativo. Ora, isto não há, nós não somos santos milagreiros, não é? Portanto, essa questão de ajudar na procura do emprego, podemos colaborar. Na definição de estratégias. Pronto, sabemos que esse é um aspecto social amplamente importante para o equilíbrio do indivíduo. Portanto, podemos fazer uma ponte com algumas instituições, podemos tentar perceber junto do utente, mas nós não somos padrão de razão, não é? Nós não escolhemos aquilo que a pessoa deve fazer, portanto a escolha é da pessoa, nós ajudamos a validar ou a corrigir algumas algum do material que as pessoas trazem para a consulta. A crise causa impactos psicológicos graves? Então não causa. Quais são os mais comuns? Repare, o primeiro é o choque, o desequilíbrio que a manutenção ou a falta a impossibilidade de nós mantermos as nossas condições mais básicas, não é? A satisfação das nossas necessidades mais básicas, quando nos é retirada, nós ficamos muito abalados, logicamente. Portanto, comidinha na mesa, aguinha, um bom sono, tudo isso são três fatores primordiais, por exemplo. Existem mais, mas estes três, só falando nestes três, repare, se nós não nos alimentarmos convenientemente, vamos entrar em desequilíbrio. Se nós não hidratarmos, também vamos entrar em desequilíbrio, não é? Se nós não dormirmos, tivermos insónias recorrentes, tivermos largos períodos de tempo sem dormir, podemos enlouquecer até. Não é? Portanto, se isto começa a faltar, bastam estas três coisas começarem a entrar em déficit, não é? Nós podemos adoecer severamente. Ora, para isso ser para termos isso em dia, nós temos que estar bem, temos que ter aquilo que nos promove bem-estar, não é? Podemos dizer que nesta altura a nossa fonte de rendimento. Estaremos a viver um estado de ansiedade social devido a esta falta de esperança? Bom, isso é pergunta talvez para sociólogo. Aquilo que eu posso lhe dizer é que nós temos tido inúmeros exemplos de excelentes respostas à adversidade de uma forma resiliente em toda a ilha. Portanto, eu sou coordenador de uma unidade que trabalha nos cuidados hospitalares e também nos cuidados de saúde primários e existem psicólogos a trabalhar em todas as freguesias da nossa terra. Portanto, o reflexo é muito este. As pessoas, há uma percentagem de pessoas que de facto vivem grandes dificuldades, mas que têm apoio à sua disposição, e há outros que mesmo perante grandes dificuldades continuam a levantar-se de manhã à procura com energia, com vitalidade. E isto é de enaltecer também, à procura de melhores saídas, melhores condições, e estou-me a lembrar de 2 ou 3 casos agora assim de repente da minha prática clínica, mas existem mais logicamente, que andam há 2 ou 3 anos a lutar. A procura pelo primeiro emprego nem sempre é fácil, muitas vezes porque os jovens têm dificuldades em fazer candidaturas espontâneas devido a 2 fatores, a timidez e o nervosismo. É possível treinar as emoções? É possível treinar o domínio ou o controle das emoções. As emoções mais básicas, aquelas que nos são
que nascem connosco, o medo, a alegria, a tristeza, o nojo, enfim, aquelas que são mais básicas, as básicas, dificilmente nós treinamos. Aquilo que nós podemos treinar são competências para as gerir, para lidar com aquilo que estas emoções nos provocam na sua emergência, não é? E há muitas pessoas a procurar esse treino de competências? Sim, há. Felizmente nós atravessamos uma era em que este tipo de práticas ligadas ao emocional e ao psiquismo estão já consolidadas na nossa sociedade e de uma forma global. Portanto, já não é novidade. Há inúmeras escolas, formações, institutos que promovem o treino dessas competências, o tão conhecido coaching, não é? Há coaching para vários domínios e o coaching nasce exatamente das técnicas psicoterapêuticas. O que é que pode acontecer a uma pessoa com depressão, naturalmente, se não for tratada? O que é que pode acontecer? Bom, no limite, pode de facto morrer, não é? Essa seria a consequência mais grave. Se for maltratada, também pode morrer, não é? A depressão é qualquer coisa que tem que ser, é uma doença que tem que ser tratada de uma forma correta. Não pode ser, como muitas vezes nós assistimos nos últimos, se calhar agora não é tanto assim, porque as pessoas têm mais informação, a psiquiatria e a psicologia estão numa interface, numa complementaridade muito saudável da realidade que eu conheço, que é aqui na região, pelo menos. Isso tem sido feito de uma forma bastante saudável e de enaltecer. Há um entendimento muito bom entre estas duas disciplinas, que são distintas, cada uma tem a sua identidade, mas são complementares. E uma depressão deve ser tratada com as duas em exercício, com a psiquiatria e com a psicologia, a maior parte das vezes. Uma depressão major. E como é que uma pessoa sabe se está em estado depressivo ou não? Como é que sabe? Bom, a depressão é uma alteração do funcionamento do sujeito tal que ele apercebe-se através da sua falta de sono, ou do excesso de sono, ou de sonolência que tem, da sua falta de apetite, ou do excesso de apetite que tem, das suas dificuldades de concentração, das dificuldades os permanentes esquecimentos, por exemplo, a falta de vontade para fazer, ou para pôr em prática aquelas atividades que normalmente praticava com prazer, a falta de prazer, portanto, por aqui há um conjunto de critérios que a tristeza que está instalada de uma forma permanente e que o sujeito não consegue fazer face a... instalam-se a irritabilidade, dores no corpo, que às vezes também são bastante significativas. Portanto, há aqui um conjunto de sintomas que fazem a depressão. Nós não podemos diagnosticar uma depressão sem um conjunto de critérios, de sintomas que estão presentes. Senão estamos a diagnosticar qualquer coisa que é subclínico, que é um estado, às vezes, transitório. Depois é preciso ver também no tempo. Portanto, se nós tivermos estes sintomas todos que eu acabei de descrever durante uma semana, não é a mesma coisa, nem tem a mesma expressão do que termos durante 2 meses, não é? E aqui esta variável, o tempo, também é importante para diagnosticar. É possível estimar quantos casos de depressão existem na Madeira? Olha, eu não sei, não lhe sei responder a isso. E prefiro não inventar. Mas falava-se em tempos de 10% da população, é possível que haja 25 mil pessoas com sintomas depressivos na região? Não me parece. 10% da população com um problema de saúde ligado às emoções, ao psiquismo, à saúde mental, sim. Acredito que sim. 25 mil pessoas na Madeira com depressão, não. Sr.
Sr. Doutor, quantos psicólogos trabalham no Serviço de Saúde da Madeira? Quantos psicólogos? Somos 63. Somos 63 psicólogos. Como é feito esse trabalho no Serviço de Saúde, no Cesarame? Bom, o trabalho, antes de mais, convém dizer que nós estamos divididos em alguns serviços que... Na psiquiatria, por exemplo, existem 6 psicólogos que vão fazer o seu trabalho nos vários serviços hospitalares, quer no Hospital Nélio Mendonça, quer no Hospital dos Marmeleiros. Depois temos também uma unidade, que é a unidade de tratamento da toxicodependência, onde existem lá também outros psicólogos mais especializados nessa área e que têm uma coordenação de um psiquiatra, e somos nós todos dirigidos pelo Dr. João Paulo Abreu, que é o diretor do Serviço de Psiquiatria, onde nós estamos integrados como uma unidade transversal aos cuidados de saúde no Cesarame. Depois temos 2 psicólogas no Centro de Desenvolvimento da Criança, que exercem a sua atividade até os 5 anos de idade da criança. Temos no Serviço de Pedopsiquiatria, também neste momento dirigido pela doutora Gabriela Saldanha, que tem também lá os seus psicólogos integrados. O Serviço de Pediatria no hospital também tem 2 psicólogas, Neurologia tem uma psicóloga, e depois, não me querendo esquecer de ninguém, depois existem 44 psicólogos a trabalhar em todos os centros de saúde da região autónoma da Madeira. O trabalho é feito nos centros de saúde. É mais com crianças, mais com idosos, mais com população adulta, como é que é? Okay. Portanto, a nossa especialidade, a psicologia clínica, para o qual nós necessitamos para estar habilitados à prática da psicologia clínica, nós saímos com uma licenciatura em psicologia, porque não sai ninguém da faculdade licenciada em psicologia clínica, isso não existe. Sai um licenciado em psicologia com uma área de pré-especialização e depois então concorre, tem que abrir um concurso. O Ministério da Saúde tem que abrir um concurso e aí nós vamos fazer a especialidade que são 3 anos de especialidade, com uma coordenação de estágios que é normalmente gerida por psicólogos séniores integrados na carreira com a especialidade. Normalmente são assessores ou assessores principais, topo da carreira. E depois vamos fazer a formação durante 3 anos, passando por vários serviços, tendo em conta que a nossa especialidade pretende abarcar todas as problemáticas que o indivíduo possa ser afetado e sobretudo, convém frisar, nós trabalhamos no ciclo vital, ou seja, nós trabalhamos com todas as idades. Há situações particulares que são, por exemplo, do Centro de Desenvolvimento da Criança, que eu já disse, em que as especialistas, para além de serem especialistas clínicas no ciclo vital, fazem uma intervenção focada naqueles primeiros 5 anos de vida do ser humano. No serviço de pedopsiquiatria também, penso que agora foi alargado, não sei se até os 18 anos, 16, 18 anos, não tenho bem a certeza, mas é por aí. A intervenção é focada até o início da idade adulta, não é? E depois, nos centros de saúde, trabalhamos todo o ciclo de vida, com exceção da consulta do adolescente, que é uma consulta específica do Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, em que existe uma equipa de psicólogos que trabalha com uma equipa multidisciplinar, uma equipa que é Porquê que essa consulta só é feita no Centro de Saúde do Bom Jesus? Essa é uma questão para a qual eu não tenho resposta, mas penso que ali o serviço é mais central e há estudantes de toda a ilha que passam. Ela existe no Centro de Saúde do Bom Jesus,
é gerida pela doutora Maria das Neves, que é também adjunta do diretor do agrupamento, ali no Centro de Saúde, e que tem esta consulta já há muitos anos, mas por ali, apesar de ela estar sediada no Funchal, não atende só jovens do Funchal, portanto atende jovens de toda a ilha. Numa sociedade muito marcada pela imagem de beleza, muito associada às passarelas, há muitos jovens a sofrer de anorexia. Sim, de facto, eu quando entrei na gestão desta unidade e antes de serviço, passei a estar um bocadinho mais distanciado da prática clínica. Se me perguntasse isso há 6 ou 7 anos atrás, eu tinha mais presente essa questão, nomeadamente. Mas, sabe que essa questão social tem pouco a ver com a anorexia. Essa questão do culto da beleza, do culto da magreza e do controle do peso. O controle do peso tem mais a ver com a anorexia do que a imagem. Mas tudo aquilo que o Virgílio estava a referir, isso tem pouco a ver com uma doença que é a anorexia, que tem de facto uma ligação mais a aspectos da procura do perfeccionismo, do controle do corpo. Mas é uma doença psicológica? É psiquiátrica. É uma doença psiquiátrica. E como é que se pode ajudar estas pessoas a ultrapassar esta doença? E voltando um bocadinho, isso sem rodeios e sem grandes lamirés, essa questão só pode ser trabalhada por uma equipa multidisciplinar, em que está presente um médico, portanto um psiquiatra, em que está presente um psicólogo também, em que está presente a enfermagem, em que está presente um nutricionista, portanto toda a parte clínica, todas as valências clínicas têm que estar presentes, porque ela de facto é uma doença bastante complexa, não é fácil de tratar, é muito difícil de tratar. E aquilo que eu estava a querer dizer é que não é bem nesta questão do social, daquilo que se preconiza como o corpo ideal, ou um modelo a seguir em termos físicos, que se pode inscrever a anorexia. Mas é curioso que na bibliografia, nos estudos que são feitos, aquilo que podemos aí aproveitar dessa questão é que muitas vezes os pais da anorética, que são 90% dos casos são raparigas, só 10% serão rapazes, os pais, um ou outro, ou os dois, progenitores desta doente ou deste doente, são eles muito ligados ao perfeccionismo, são muito exigentes, são controladores e vão sempre no sentido de que esta filha ou este filho sejam perfeitos. E exigem respeito com a alimentação, é isso? A mais? O respeito com a alimentação é um dos aspectos nesta linha da procura da perfeição. Porque não é só por aí, tens que ser um excelente estudante, tem que ser uma pessoa com... Mas é de uma forma rígida, está a perceber? O sentido quando nós procuramos o sentido da perfeição não tem mal nenhum, significa que nós queremos melhorar, significa que nós queremos aperfeiçoar as nossas competências. Agora, isto tem que ser feito com flexibilidade. E aqui é que está a grande diferença entre se ser severo e promotor de uma doença num filho e ser promotor de bem-estar e saúde psíquica num filho. É a flexibilidade que nós temos que ter. Limites, exatamente, limites muito claros e bem definidos, mas isto é diferente de ser rígido. É preciso ser flexível. Ser rígido e severo é daquilo que nós podemos oferecer de pior aos nossos filhos. Dr. Carlos Mendonça, o cancro é uma das doenças que as pessoas assumem ter mais medo. Como é que é feito o acompanhamento pelos psicólogos a quem tem cancro? Bom, é uma área onde a intervenção dos técnicos é sebejamente sabido que é difícil, porque para o próprio também há uma fatura elevadíssima, e repare, estou habituado a ver estas descrições, quer na bibliografia, quer em programas televisivos, quer em reportagens, que há uma fatura para a equipa também que trabalha com estes doentes, e esta equipa também tem que ser cuidada, não é? Agora, a grande preocupação aqui é o doente. Quer dizer que o psicólogo também sofre de pressões com estes casos? Então, o psicólogo é um ser humano.
Como é que se trata, a quem recorre o psicólogo quando sofre uma depressão? Olha, sabe, por exemplo, aqui na Madeira, isso, como é um meio mais pequeno, será talvez mais difícil de encontrar alguém compatível com o exercício da nossa atividade. Mas, devido à proximidade, não é? Mas há sempre colegas que são disponíveis e há várias opções. Os psicólogos, eu não tenho pudor nenhum em procurar apoio num colega cada região, porque tenho a certeza que o compromisso e o contrato com a confidencialidade, que é o essencial para que estes processos se desenvolvam de uma forma segura, iria ser respeitado. Portanto, não me faria grande impressão procurar apoio cá. Voltemos novamente aos doentes com cancro. Da oncologia. Da oncologia, como é que é feito o acompanhamento destes doentes por parte dos psicólogos? Nós temos uma colega que trabalha nessa área, especificamente, em que foi requisitada para trabalhar especificamente nessa área, para além de ter experiência na Casa da Liga, não é, contra o cancro, trabalha também no César Rame nessa área. E é uma pessoa que tem formação específica para lidar com esta problemática. Qual é o encaminhamento que é dado a um caso de sofrimento psicológico agudo e quanto tempo é que ele leva a ser resolvido? O sofrimento psicológico agudo, normalmente nós temos uma diretriz, uma guideline, que no máximo em 48 horas a pessoa tem que ser atendida, pelo menos tem que ser feito um primeiro contacto. Quando nós estamos a falar de sofrimento psicológico agudo, estamos a falar não estamos a falar de alguém que precisa de ir à urgência, estamos a falar de alguém que provavelmente já foi à urgência e foi encaminhada para o centro de saúde e precisa de uma resposta o mais breve possível. Porque a psicologia não trabalha na urgência, pelo menos ainda não. E na forma como nós estamos estruturados não trabalha. Portanto, tudo o que é urgência é para a psiquiatria, é chamado psiquiatra que está de prevenção, e aí a psiquiatria vai fazer a sua avaliação e, quando se justifica, encaminha para o médico de referência e, portanto, que seja aqui realçado também o papel importantíssimo que as equipas multidisciplinares nos centros de saúde têm. E à cabeça desta equipa está sempre um médico de referência, um médico de recurso, um médico de família, que tem um contacto e uma proximidade com o doente e com a família maior do que qualquer outra pessoa, e faz o encaminhamento, é essa a porta de entrada para a nossa consulta. Normalmente em 48 horas a pessoa é atendida. Que não se confunda isto com outros casos que necessitam de apoio psicológico ou de avaliação psicológica e esperam mais tempo. Estamos a falar de uma intervenção que é circunscrita a um episódio agudo. E um episódio agudo é o quê? O episódio agudo tem que ser triado pelo médico. Médico de família. Percebe? Não há um autodiagnóstico. Eu tenho sofrimento psicológico agudo, vou e tenho que me atender em 48 horas. Não, isso não funciona. Não pode ser assim. Dr. Carlos Mendonça, ainda existem muitas depressões na Madeira? Existem muitas depressões. Muitas depressões, muitas baixas devido a depressões, desculpa lá. Não tenho esses dados, não tenho nem nunca tive, mas posso lhe responder que tenho a impressão que isso não está estudado, pelo menos eu não tenho conhecimento, embora devam haver registros, logicamente, para obtermos esses dados, mas aquilo que eu acho que acontece, tenho a certeza que acontece, é que aqui há uns 10 anos atrás, as pessoas estavam menos... 10, 15 anos atrás, as pessoas estavam menos elucidadas do que é que era um tratamento psicoemocional, o que é que era um tratamento psiquiátrico e psicológico. E hoje em dia estão muito mais elucidadas, estão muito mais esclarecidas e a maior parte delas bem esclarecida. Não quer dizer que não existe alguém ou uma franja que ainda não tem acesso a, ou que nem sequer se importe com isso. Também é verdade. Mas há um crescendo, há uma maior expressão em termos de percentagem presentemente, e nós verificamos que as pessoas sabem ao que vão. Quando há uns 10 ou 15 anos atrás se perguntava o que é que a pessoa, se a pessoa tinha noção de porque é que estava na consulta, se mandaram-me vir para aqui.
um médico em que eu não sei o que é que venho para aqui fazer. Portanto, e este trabalho, mas também se calhar não tinha que saber, e também continuam a haver algumas pessoas que dizem, mas isto está mais ligado, o facto de não se saber porque é que se vai a uma consulta de psicologia hoje está mais ligado à falta de motivação à falta de interesse, e serem algumas instituições que têm no seu protocolo o dever ou a missão de encaminhar. Pronto, mas isso é menos preocupante. Há mais tempo atrás, há anos atrás, como eu dizia, as pessoas vinham encaminhadas às vezes pelo médico, vinham encaminhadas às vezes pela escola, mas não sabiam bem ao que vinham. Hoje isso não se passa. Hoje as pessoas vêm com material da sua vida, chamamos de material aquilo que as pessoas trazem como preocupação, como sofrimento, para nós trabalharmos, e muitas vezes numa primeira consulta já começamos a desenvolver uma intervenção que tem muitas vezes já alguns resultados interessantes. As baixas prolongadas podem ser um problema, uma vez que as pessoas ficam muito fechadas dentro de casa, é isso? As baixas prolongadas, a não estruturação de saídas para fora de casa, para ir para o social, o contacto com o social. É importante socializar. É importante socializar, e é importante socializar com a pele, não é? Frente a frente, não é só nas redes sociais, não é só nas conhecidas redes sociais que é importante. É importante sair de casa. Nós sabemos que há problemas, há uns anos a esta parte, com miúdos, nomeadamente no Japão, na China, que ficavam dentro de casa, no seu quarto, não saíam, só ligados ao computador, e a partir do computador ligados ao mundo inteiro. Isso é manifestamente desinteressante, isso não é viver, isso não é vida. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. Estamos a caminhar para os últimos 5 minutos da nossa entrevista. Uma das grandes tarefas dos psicólogos madeirenses foi dar apoio às pessoas no temporal do 20 de fevereiro de 2010. Como é que foi este trabalho? Olha, esse trabalho tem o 20 de fevereiro, em termos de intervenção, quase que toca todas as possibilidades de intervenção que a psicologia tem, a psicologia clínica tem na saúde. Porquê? Porque ela começou por ser uma intervenção, antes de mais, muito bem coordenada na altura, e se calhar não tínhamos a experiência que temos hoje, passados tantos episódios, desde o 20 de fevereiro até hoje, de uma forma recorrente foram acontecendo situações catastróficas em que nós fomos chamados a intervir. E quando eu digo que nós fomos chamados a intervir, não estou a falar só da psicologia, estou a falar das equipas de saúde, das equipas de apoio psicossocial, de todos aqueles que são intervencionistas neste tipo de calamidades ou de situações. A articulação feita entre as várias instituições, começando pela coordenação da Proteção Civil, com a administração do César Ramo, que numa linha hierárquica descia até a direção clínica. Da direção clínica depois havia a comunicação com os vários serviços que eram chamados a intervir, e falando daquilo que eu conheço na altura, com o Dr. Luís Filipe Fernandes como coordenador daquilo que existia como o Departamento de Saúde Mental na altura. Quais foram os casos mais difíceis de lidar? Os casos mais difíceis? Olha, eu tenho que dirigir essa questão para o âmbito mais pessoal, porque isso vai bater a todas as idiosincrasias que cada um de nós tem. Os casos mais difíceis, logicamente para mim, mas de uma forma muito inequívoca para mim, foram lidar com o falecimento ou a perda de vidas humanas de uma forma geral, mas particularmente com as crianças. Havia muitos pais muito preocupados e descontrolados devido ao que estava a passar. Como é que se consegue controlar um pai numa situação de desespero dessas, que não sabe onde é que está o filho e que possivelmente esteja morto, digamos assim?
Qual é o trabalho do psicólogo neste caso? O nosso trabalho na intervenção na crise define-se essencialmente em três passos. Primeiro, estabilizar a pessoa. Aqueles que precisam de medicação têm que ser estabilizados com medicação. Há pessoas que conseguem ser estabilizadas pela palavra, há outros que não. Portanto, a psiquiatria aí teve também no 20 de fevereiro sempre presente, sempre, sem se ausentar, sem falhar, e nós também estivemos a trabalhar sempre a equipa. Encaminhar. Nós temos que perceber quando é que sai do nosso âmbito de ação, de intervenção. Não, temos que encaminhar para X ou Y serviço ou valência. E o seguimento, aquilo que é descrito como follow-up, não é? O seguimento é fundamental, porque nós não podemos, repara, eu lembro-me, não na psicologia clínica, não no César Ramo, mas lembro-me de um técnico na área da psicologia, porque no 20 de fevereiro e nestas alturas toda a gente quer ajudar. Portanto, o perfil do cuidador salta cá para fora. Mas nós não podemos ajudar, não podemos intervir de uma forma selvagem, de uma forma emocionalmente envolvidos, não pode ser. Tem que haver controle das nossas emoções. Não podemos perder de vista a técnica e a estratégia e o plano, que temos que respeitar. E, por exemplo, nós não podemos começar uma intervenção só porque temos que fazer, porque as pessoas precisam, se sabemos que daí a 2 ou 3 dias vamos de férias. Não serve, não pode ser, não pode intervir. É sério demais para se fazer assim. Portanto, se eu faço uma intervenção em que estabilizo, encaminho, e depois não vou fazer o seguimento, ou faço um seguimento, e depois digo à chefia que vou de férias, ou que estou cansado, ou que não sei. Então, o serviço tem de estar muito bem organizado. Tem a noção de quantas pessoas é que foram atendidas pelos psicólogos no 20 de fevereiro? Tem. Pela psicologia e pela psiquiatria. Nós chegamos aos 1.800 atendimentos. É um trabalho que já está concluído? Ok. Esse acompanhamento psicológico. Olha, porque como demora muito tempo, ainda há pessoas com traumas. A minha pergunta vai nesse sentido. Desculpa, não tinha entendido. Agora percebi. Portanto, essa intervenção, a intervenção na crise, é uma intervenção que se poderá fazer entre 8 a 12 sessões. Entre 8 a 12 sessões. Portanto, entre 8 a 12 semanas. Claro que, se a partir daí as pessoas têm o outro material psicoterapêutico para nós trabalharmos, nós vamos dar seguimento, não faz sentido deixarmos assim a pessoa. Portanto, vamos trabalhar noutro contrato, numa nova problemática. Mas também o que aconteceu foi que nós quase que não paramos de ter incidentes críticos, um atrás do outro. Portanto, quando havia os traumas persistem. Claro, para além da reexperiência, é quase que o nosso sistema de alarme, quando se ouve falar em alerta amarelo, ou alerta laranja, ou alerta vermelho, começa a ser ativado e dispara, não é? E começa depois uma série de sintomatologia a emergir. De uma forma muito rápida, que conselhos é que dava às pessoas quando surgem esses alertas? É procurar ajuda, procurar o especialista, que é a melhor forma. É preciso que as pessoas refresquem ciclicamente esta informação. Existem pessoas preparadas, treinadas, com formação específica para as ajudar na região autónoma da Madeira, em todas as freguesias. E eu estou só a falar da saúde. Há outras secretarias que também têm pessoal treinado para intervir. Portanto, o mais fácil, a mensagem mais rápida, a forma mais rápida de lhe responder é dizer: procurem no seu centro de saúde o vosso médico de referência. Ele saberá o que fazer. Dr. Carlos Mendonça, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final do programa em entrevista. Assim especial, desejo a continuação de umas boas festas e de uma boa noite.